Boa tarde a todas e a todos. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, verificado o quórum, declaro aberta a terceira sessão ordinária da primeira Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão anterior. Não havendo quem se manifeste, dou por aprovado. Indago aos senhores conselheiros se há alguma suspeição ou impedimento ainda não declarados em alguns dos processos da pauta. Ninguém se manifestou, então não tem. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 do Regimento Interno, promovo a inversão da ordem da pauta, iniciando a votação pela a pauta do conselheiro Licurgo Mourão, processo 126 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhora secretária, público presente, o processo número 859.058, uma representação, tendo como representados Edilson Ferreira Leite, presidente da Câmara Municipal de Congonhas, à época, Adivar Geraldo Barbosa, presidente da Comissão Especial para Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 1/2011, Davi Barbieri, procurador-geral do Legislativo de Congonhas e presidente da Comissão Especial instituída pela Portaria 70/2010, e João Paulo Rossi de Oliveira, gerente administrativo e membro da Comissão Permanente de Licitação à época. Na sessão de 13 de junho de 2017, conforme notas taquigráficas, as folhas 3.795 a 3.810, pedi vista dos presentes autos para exame mais detido das questões tratadas na representação formulada pelo vereador Anivaldo Antônio dos Santos Coelho, sobretudo se o concurso público 1/2011, promovido pela Câmara Municipal de Congonhas, teria observado o princípio constitucional da impessoalidade, assegurado igualdade de condições entre os candidatos aos cargos públicos oferecidos. Naquela sentada, o relator conselheiro Hamilton Coelho votou pela procedência parcial da representação, a fim de tornar ineficaz a classificação e anular a nomeação do candidato Davi Leonardo Barbieri para o cargo de procurador administrativo, e pela aplicação de multa de R$ 3.000 ao ex-presidente do mencionado órgão legislativo, vereador Edilon Ferreira Leite, sendo R$ 2.000 por infringência aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, e R$ 1.000 pelo não recolhimento pelo próprio órgão dos valores cobrados a título de taxa de inscrição do concurso, e pela aplicação de multa de R$ 2.000 ao senhor Davi Leonardo Barbieri, procurador-geral daquela Câmara, por infringência aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia. Fez ainda recomendações ao atual presidente na hipótese de realização de novos concursos públicos e determinou o encaminhamento de cópia da decisão ao desembargador Elias Camilo Sobrinho, relator da apelação cível em trâmite perante a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do exame de todo o processado, dos fatos chamam a atenção, os quais, em princípio, comprometeram a lisura do concurso público, quais sejam: 1. A participação do servidor João Paulo Rossi no procedimento para a contratação da empresa organizadora do concurso e sua aprovação em primeiro lugar para o cargo de assistente administrativo. E 2. A atuação do Procurador-Geral da Câmara, senhor Davi Leonardo Barbieri, em diversas fases do concurso: preparação, contratação da empresa organizadora, assessoramento à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, inclusive opinando sobre a alteração do conteúdo programático de provas e sua classificação em primeiro lugar para o cargo de procurador administrativo. A instrução probatória revela que o gerente administrativo, o senhor João Paulo Rossi de Oliveira, atuou como membro titular da Comissão Permanente de Licitação na tomada de preços 6/2010, visando a contratação de empresa especializada para a realização de concurso público em que se sagrou vencedora a empresa de consultoria em administração pública, ECAP, conforme documentos, as folhas 478, 481 a 488, 506, 516, 517 e 525. Já a participação do Procurador-Geral do Legislativo, o senhor Davi Leonardo Barbieri, no aludido processo licitatório, pode ser conferida nos pareceres emitidos sobre os recursos interpostos
pelas licitantes inabilitadas e pela homologação do certame, as folhas 469 a 478 e a folha 512, e na assinatura do edital de licitação, as folhas 197 a 212. É sabido que a fase interna do concurso deve ser desenvolvida sem o conhecimento de eventuais interessados, sob pena de violação dos princípios da moralidade e da igualdade. Sobre esse tema, Diógenes Gasparini leciona, abre-se aspas, a parte interna do procedimento, assim chamada por não repercutir externamente, destina-se a convencer a administração pública da necessidade de realizar certo concurso de ingresso pessoal em seus quadros e a levantar as informações indispensáveis à realização e à legalidade do certame. Diga-se que, sobre não repercutir externamente, todo o seu desenrolar, desde o início até a publicação do edital do concurso de ingresso no serviço público, deve ocorrer sem o conhecimento direto e indireto de eventuais interessados, sob pena de violação dos princípios da moralidade administrativa e da igualdade. Dessa forma, fecham-se aspas, dessa forma, o conhecimento prévio de informações atinentes ao concurso público, a exemplo da empresa organizadora e do conteúdo programático das provas, antes de sua divulgação oficial, tem o condão de proporcionar vantagem indevida a um candidato em relação aos demais. Na lição de Eli Lopes Meirelles, o concurso público é definido como meio técnico posto à disposição da administração pública para se obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público, que visa simultaneamente a propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. Assim, a ausência de norma legal prevendo expressamente a vedação de inscrição de servidor público em concurso público de cujas fases preparatórias tenha participado, não afasta a observância obrigatória dos princípios constitucionais que regem o concurso público. Em analogia, ainda que se trate de institutos diversos e com finalidades distintas, cite-se a Lei Federal 8.666/93, que ao dispor sobre normas e licitações para a administração pública, vede expressamente, em seu artigo 9º, inciso 3º, parágrafo 4º, a participação direta ou indireta do servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, aí incluindo-se os membros da comissão de licitação, dando efetividade aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia. Nota-se que a vedação é imposta de forma objetiva, não seja exigindo a comprovação de qualquer benefício eventualmente auferido pelo servidor em razão de sua condição funcional, bastando a sua participação no procedimento para enquadramento na norma. Nesse diapasão, pode-se dizer que a situação posta nos autos é capaz de suscitar desconfiança da administração pública na condução do certame, visto que não foram respeitados os princípios e as normas constitucionais que o fundamentam. Sobre a necessária observância dos princípios da boa-fé e da proteção à confiança no concurso público, destaca-se a ementa do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 598-099, com repercussão geral na sessão do Tribunal Pleno de 10 de agosto de 2011, em verbis. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da administração pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos, fecham-se aspas. Nesse cenário incontroverso que a atuação dos ora representados na fase interna do concurso público prejudicou o alcance de sua finalidade primordial,
que é assegurar a plenitude dos princípios constitucionais, da moralidade, da impessoalidade e da isonomia. Entretanto, em relação ao servidor João Paulo Rossi de Oliveira, nomeado para o cargo de assistente administrativo, entendo que a sua situação foi alcançada pela coisa julgada material. Isso porque, na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, cópia da sentença às folhas 3.782 a 3.783, o juiz da comarca de Congonhas decidiu que, não havendo nenhum elemento de prova coletado no sentido de sua influência junto ao edital do concurso, impossível reconhecer qualquer vício diante de sua nomeação para o cargo de assistente administrativo. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em voto condutor do desembargador Elias Camilo Sobrinhos, publicado em 13 de setembro de 2017, conforme informação extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Já em relação ao Procurador-Geral do Legislativo de Congonhas, senhor Davi Leonardo Barbieri, sua atuação não se restringe à participação no processo de licitação com vistas à contratação da empresa organizadora do concurso público. Do exame do acervo probatório dos autos, percebe-se que ele teve conhecimento prévio do conteúdo programático das provas, além de interferir e influenciar as decisões da Comissão Especial para Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público número 1/2011, conforme fazem prova os documentos às folhas 743, 744, 746, 748 e 754. Restou amplamente demonstrado nos autos, pelo senhor relator, que a conduta do ora representado configurou violação aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da competitividade e da isonomia, o que é suficiente para macular o seu ato de admissão para o cargo de procurador administrativo, ocorrido em 21 de outubro de 2011, as folhas 2.278. No caso, embora decorridos 5 anos da admissão, entendemos que não há que se falar na aplicação da decadência, pois o ato está eivado de vício insanável, agradável pela comprovada má-fé do ora representado, que se valeu do cargo de Procurador-Geral do Legislativo de Congonhas para obter vantagens que certamente o beneficiaram na disputa e conquista do primeiro lugar para o cargo de Procurador Administrativo. Também merece relevo o fato de que a mencionada ação civil pública continua em tramitação em relação ao senhor Davi Leonardo Barbieri, já com sentença de primeira instância, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 13 de setembro de 2017, versado nos seguintes termos, em verbis. Abrem-se aspas. Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo, por sentença e para que produza seus efeitos jurídicos e legais, parcialmente procedente o pedido autoral, para anular a nomeação de Davi Leonardo Barbieri para o cargo de Procurador Administrativo da Câmara Municipal de Congonhas, a qual deverá promover o devido preenchimento de acordo com o seu poder discricionário no prazo máximo de 6 meses. Fecham-se aspas. O eminente desembargador relator, Dr. Elias Camilo Sobrinho, destacou em seu voto condutor que os atos por ele, Davi Leonardo Barbieri, praticados como procurador contratado do Legislativo, emitindo parecer sobre o conteúdo programático das provas, inquinam de nulidade parcial o certame, fecham-se aspas. Assim, temos que o ato de admissão do senhor Davi Leonardo Barbieri para o cargo efetivo de Procurador Administrativo da Câmara Municipal de Congonhas apresenta vícios insanáveis, competindo ao presidente daquele poder legislativo tomar as medidas legais estampadas na Lei 3.428 de 2014, que cuida do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Congonhas, das autarquias, do Legislativo e fundações públicas municipais. Isso porque o controle a ser exercido por esse tribunal, amparado pelo artigo 71, inciso 3º da Constituição da República de 88,
está limitado à apreciação da legalidade dos atos de admissão para fins de registro, não cabendo a anulação do ato ou intervenção terminativa em processo administrativo proveniente de controle interno do órgão de lotação do servidor. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, através do acórdão número 4.774 de 2016, da relatoria do ministro Benjamin Zinler, obrigado, do ministro Benjamin Zinler, manifestou-se nos seguintes termos, abre-se aspas: não compete ao TCU a apuração e julgamento de infrações disciplinares cometidas por servidores. Nos termos do artigo 143 da Lei 8.112/90, a apuração dos fatos incumbe, mediante rito próprio, aos dirigentes do órgão de lotação, dos servidores, fecham-se aspas. Ao determinar a intimação do gestor para anulação de ato de admissão, este tribunal se reveste da função de julgador, o que lhe é vedado no exercício da competência prescrita no artigo 71, inciso 3º da Constituição da República. Ainda sobre a necessidade de respeito ao rito processual administrativo próprio, colaciona-se a decisão no acórdão dos autos do processo, mandado de segurança 32.434 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria da ministra Carmen Lúcia em verbis, abre-se aspas, ementa, mandado de segurança, servidor do Tribunal de Contas da União, avaliação de desempenho funcional, pontuação insuficiente, reincidência, processo administrativo disciplinar, desídia, demissão, incompatibilidade com novo cargo público, recurso administrativo, tempestividade, julgamento do processo administrativo disciplinar, incompetência originária do processo administrativo disciplinar, melhor dizendo, incompetência originária do plenário do Tribunal de Contas da União, violação ao devido processo legal, declaração de incompatibilidade para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos, inaplicabilidade quanto à infração imputada ao impetrante, mandado de segurança concedido. A turma, por votação unânime, concedeu o presente mandado de segurança para anular a portaria 157, de 24 de junho de 2013, a fim de que o impetrante seja reintegrado sem prejuízo da retomada do julgamento do processo disciplinar pela autoridade administrativa competente, afastada a possibilidade de declaração de incompatibilidade para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos, ficando prejudicado, por óbvio, o agravo regimental interposto do indeferimento da liminar, nos termos do voto da relatora. Falou pelo impetrante, etc., etc., fecham-se aspas. Ou seja, o colegiado máximo do próprio Tribunal de Contas da União foi impedido de avocar para si a competência de julgamento de processo administrativo interno, que é exclusiva do dirigente do órgão e conta com rito específico, estabelecido a partir do artigo 143 da Lei 8.112/90. Portanto, entende-se que esta Corte Mineira é incompetente no que se refere à determinação de pena de demissão de servidor, cabendo tal julgamento exclusivamente ao dirigente do órgão de lotação, conforme legislação pertinente e jurisprudência supramencionada. Para tanto, disposto no artigo 71, inciso 9 da Constituição da República, autoriza a determinação de assinatura de prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, o que deverá ser feito nesse caso, bem como a remessa dos documentos necessários, a análise da legalidade dos atos admissionais e consequentes medidas legais em procedimento específico. À vista do exposto e considerando as irregularidades apuradas no concurso público 1/2011, diverjo parcialmente do relator e com fundamento no artigo 71, inciso 9 da Constituição da República, em especial por valer-se o senhor Davi Leonardo Barbieri do cargo em comissão que ocupava para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública, voto no sentido de se determinar a intimação do atual presidente da Câmara Municipal de Congonhas
para que no prazo de 30 dias adote providências para o fiel cumprimento da Lei 3.428 de 2014, notadamente no que tange ao disposto nos artigos 134 e 139. Também entendo por determinar que o atual gestor envie ao Tribunal de Contas todos os atos de admissão de servidores nomeados em decorrência do aludido concurso, nos termos da Instrução Normativa TC 5/2007, alterada pelas Instruções Normativas 4/2008 e 5/2009, no prazo de 30 dias, caso ainda não tenha feito. Decorridos os prazos acima fixados, proceda-se a devida comprovação nos autos em 5 dias, sob pena de aplicação de multa ao gestor no valor de R$10.000, conforme artigo 85, inciso 3º da Lei Orgânica. Cópia da decisão exarada deverá ser encaminhada à Seccional de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil para conhecimento e medidas que entenderem cabíveis. Nos demais pontos, acompanho o voto do relator, inclusive quanto às multas aplicadas. É como voto, senhor presidente. Pois não. Conselheiro Hamilton Coelho, quer manifestar? Não, excelência, eu mantenho meu voto, mesmo porque o assessor jurídico, ele conduziu o concurso, se inscreveu e foi aprovado. E a determinação é para que a autoridade administrativa promova o desligamento. Conselheiro Sebastião Voto. Acompanho a proposta de voto do relator. Eu também vou acompanhar a proposta de voto do relator. Fica aprovada a proposta de voto do relator. Vencido parcialmente o conselheiro Licurgo Mourão, quem agradeço a presença e deixa à vontade se quiser se retirar. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do Regimento Interno, promovo a inversão da pauta para apreciarmos o processo 750-292, número 87 da pauta, de relatoria do conselheiro Hamilton Coelho, tendo em vista a sustentação oral vai ser feita pela advogada Fernanda Magalhães, a quem convido a tomar lugar no plenário. Concedo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho para o relatório. Tomada de conta especial, processo 750.292. Cuide dos autos de tomada de conta especial instaurado pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENE, objetivando apurar dano ao erário decorrente do contrato 328 de 2006, firmado entre a referida entidade e a empresa técnica Engenharia e Empreendimento Limitada, tendo como objeto o fornecimento de kits de ferramentas e materiais de construção, planejamento, logística de distribuição e entrega em municípios das regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais, mobilização e capacitação de cisterneiros e famílias beneficiadas, além de montagem de 4.500 cisternas de placas para a coleta de águas de chuva. Em face da manifestação preliminar da unidade técnica, determinei a citação do senhor Walter Antônio Adão e a senhora Raquel Tupinambás Ulloa, respectivamente, diretor-geral do IDENE à época da formalização do contrato e diretor-geral do Instituto quando da instalação da tomada de conta especial, para que, no prazo regimental, apresentassem as alegações e os documentos que julgassem pertinente. Consoante a certidão de folhas 1992, procedeu-se à ajuntada da documentação de folhas 1747 e 1754, encaminhada pela procuradora do senhor Walter Antônio Adão, e as folhas 1762 e 1991, remetida pela procuradora da senhora Raquel Tupinambás Ulloa. Além disso, em cumprimento ao despacho de folhas 1993, procedeu-se à juntada da documentação de folhas 1994/2012, encaminhado pelo senhor Walter Antônio Adão, diretor-geral do IDENE. Os técnicos, as folhas 2014-2026, sustentou que, antes de se proceder ao exame de mérito das defesas apresentadas, deveria ser promovida a citação da empresa Técnica Engenharia e Empreendimentos Limitado na pessoa de seu representante legal para que apresentasse suas razões de defesa. Determinei a citação do representante legal da empresa
e em cumprimento do determinado nos despachos de folhas 2035, 2162, 2170, os procuradores da referida empresa encaminharam a este Tribunal de Contas defesas e documentos. Em face da documentação juntada aos autos, o órgão técnico procedeu ao exame de folhas 2.940 e 2.988. O Ministério Público, junto a este tribunal, pronunciou-se as folhas 3.013 e 3.016. É o relatório em si. Conceda a palavra à doutora Fernanda. Excelentíssimo conselheiro relator Hamilton Coelho, escolhendo o Tribunal de Contas, demais pares, representantes do Ministério Público Estadual, boa tarde. Diante do relatório muito bem posto pelo eminente conselheiro relator, e diante da especificidade do caso e da caudalosa documentação que foi acostada aos autos, eu vou utilizar desse tempo regulamentar que me é concedido tão somente para fazer alguns apontamentos que entendo ser relevantes à análise que vai ser feita por Vossas Excelências. Serei breve. O contrato em questão tinha por escopo a montagem de cisternas para coleta de água das chuvas, com o objetivo de diminuir os efeitos da baixa disponibilidade hídrica das regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Como premissa, a proposta incluía a mobilização de toda a comunidade e de famílias selecionadas para serem corresponsáveis pela implementação do programa, capacitando-as a apoiar o projeto e também para a própria construção das cisternas. Tudo conforme previsto em edital, no contrato firmado, e que, neste particular, previa obrigações para ambas as partes, tanto para a empresa contratada quanto para o IDENE. Todavia, desde o início da relação contratual ora debatida, a empresa Tecno se viu impossibilitada de executar o objeto para qual foi contratada, em decorrência da omissão do próprio IDENE no cumprimento das obrigações a ele atinentes, das quais podemos indicar a não disponibilização do cadastro das famílias a serem beneficiadas pelo projeto, a não apresentação de pessoal técnico capacitado para o monitoramento e fiscalização da execução do contrato, o não fornecimento da metodologia a ser empregada para a mobilização e capacitação dos cisterneiros e das famílias beneficiadas, bem como para a própria montagem das cisternas para a coleta de água das chuvas. Neste particular, há que se ressaltar, inclusive, que no parecer apresentado nestes autos, a própria comissão técnica constituída pelo IDENE para conduzir a tomada de contas especial reconheceu que o órgão contribuiu para o insucesso do contrato, tendo em vista que, abro aspas, os parâmetros básicos que foram considerados no contrato e no edital se mostraram absolutamente diferentes na hora da execução, folhas 429 e 2007, e que a empresa Tecnoengenharia levou ao conhecimento do IDENE os problemas que estava enfrentando em relação ao cumprimento do que foi pactuado. Além disso, não podemos olvidar que a realidade encontrada junto às comunidades que seriam agraciadas com a construção das cisternas se apresentou muito mais complexa do que o previsto em edital, demandando uma readequação do projeto inicial, o que veio a impactar de uma forma pesada os custos dos materiais a serem incorporados. Diante de tais impasses e sem qualquer solução por parte do IDENE, a Tecno assumiu a responsabilidade pela capacitação dos cisterneiros e das famílias e a construção de cisternas em padrão por ela própria desenvolvido. Tudo no sentido de melhor atender o escopo do contrato. Deve restar claro que a Tecno sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, promovendo, inclusive, ações que seriam de inteira responsabilidade do IDENE e que geraram impactos financeiros significativos na execução do contrato, tornando a relação desequilibrada em seu desfavor. Por fim, gostaria de salientar que as reais execuções de execução do contrato influenciaram muito no equilíbrio contratual, tendo em vista que oneraram os custos orçados, inviabilizando a prestação do objeto contratual como inicialmente previsto,
sendo certo que a requerente se apresenta como credora perante o IDENE, conforme restou comprovado a partir das contas apresentadas, e não como devedora de qualquer que seja a quantia, como pretende fazer aquele órgão, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, o que não pode prosperar. Sendo essas as considerações que se entende pertinentes para a oportunidade, a requerente reitera os termos de suas manifestações no processo, bem como das contas por ela prestadas, fundamentadas que estão na vasta documentação acostada aos autos, pugnando para que, ao final, sejam julgadas regulares, declarando a técnico credora perante o IDENE da importância equivalente a R$ 285.090,60. São essas as minhas considerações. Devolvo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho. Excelência, eu fiz distribuir na íntegra a proposta de voto. Eu indago se eu posso passar para a parte dispositiva. Perfeitamente. Em preliminar, manifesto-me pela exclusão da senhora Raquel Tupinambás Ulloa da presente relação processual, em face da ausência de falhas, cuja responsabilidade possa ser a ela atribuída. Conselheiro Sebastião Veste. Na preliminar, com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado a preliminar. Ainda em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição do poder-dever sancionatório dessa Corte de Contas, quanto aos fatos abordados nos presentes autos, nos termos do artigo 118-A, inciso 2, da Lei Complementar 102 de 2008. Conselheiro Sebastião Veste. Também reconheço a prescrição. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado a prejudicial de mérito. No mérito, constatado dano aos cofres públicos em virtude da inexecução de obras descrita no primeiro lote de contrato 328 de 2006, manifesto-me fundamentado no disposto no artigo 48, inciso 3, a linha B e D da Lei Complementar 102 de 2008, pela irregularidade das contas examinadas e por determinar que a Técnica Engenharia e Empreendimentos Limitada restitua ao erário estadual a importância de R$ 53.404,36 a ser atualizado, relativo ao valor repassado pelo IDENE. Faço recomendações ao atual dirigente do IDENE, determino ainda o envio de cópia dos autos ao Tribunal de Contas da União para o exercício de sua competência, haja visto o repasse à Técnica Engenharia e Empreendimento Limitado de R$ 849.037,50 de origem federal, nos termos do Convênio 256 de 2005, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao Estado de Minas Gerais, no âmbito do Programa de Combate à Fome. Intime-se o responsável via postal e, transitado em julgado deciso, arquive-se o processo a teor do artigo 176 regimental. É como voto, Excelência. Conselheiro Sebastião Veste. Pedir vista. Vista concedida ao conselheiro Sebastião Veste. Agradeço a presença do doutor Fernando. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 do Regimento Interno, promovo a inversão da ordem da pauta para votarmos os processos 718, 183, 80 da pauta e o processo 764, 463 e 89 da pauta, em razão da solicitação feita pelos advogados já constituídos nos autos. Senhor presidente, podia destacar os itens 80 e 89. 80 e 89. Obrigado. Item 80 é da minha pauta, é o processo 718, 183, processo administrativo Câmara Municipal de Montes Claros, exercício 2006. Voto em sede de prejudicial de mérito, com relação à pretensão punitiva desse tribunal, voto pelo reconhecimento da prescrição. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica aprovado em prejudicial de mérito o voto do relator. No mérito,
No que tange às irregularidades descritas nos itens 2.1 a 2.4 da fundamentação deste voto, considero que não ficou evidenciada a ocorrência de dano ao erário. Considero ainda irregulares e lesivas aos cofres públicos as despesas com remuneração de assessores parlamentares realizadas pelos vereadores e pelo presidente da Câmara, acima do limite estabelecido para cada gabinete para esse tipo de despesa, e com fundamento no artigo 94 da Lei Complementar 102 de 2008, determina o ressarcimento aos cofres públicos por cada edil dos valores excedentes discriminados nos itens 2.5 da fundamentação, que deverão ser corrigidos nos termos da Resolução 13 de 2013, com a recomendação constante do meu voto. Intime-se os responsáveis, inclusive por via postal, cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 89 da pauta é do conselheiro Hamilton Coelho. Conceda a palavra. Não tem sustentação oral, não. É só inversão de pauta, né? Inversão da pauta. Só. Então nem precisa do processo. Obrigado. Processo administrativo 764.463. Prefeitura Municipal de Barão de Cocais. Proposta de voto. Desacordo às preliminares arguídas pelos defendentes relativas à impossibilidade de conversão de inspeção ordinária em processo administrativo e de ilegitimidade passiva de então secretário municipal nos termos da fundamentação. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Também acompanha o relator, fica aprovada. Em prejudicial de mérito... Ô, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista na questão da prejudicial de mérito, uma vista a priori. Conselheiro Sebastião Verso, está de acordo com o pedido de vista? Pois não. Tem que só aguardar a manifestação. É só aguardar a manifestação do conselheiro Hamilton Coelho. Em prejudicial de mérito, verificada a hipótese estabelecida no artigo 118-A, inciso 2 da Lei Complementar 102 de 2008, pelo reconhecimento da prescrição do poder-dever sancionatório dessa Corte de Contas neste processo. Então, com vistas concedidas ao conselheiro Durval Ângelo. Concedo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho para relatar os processos da sua pauta adiada. Ô, senhor presidente, Pois não. não foi ainda, o conselheiro relator não leu do processo item 89 a questão do mérito. Mas é porque Vossa Excelência pediu vista na perfeito. prejudicial de mérito. Então foi concedido vista na prejudicial a Vossa Excelência. Perfeitamente. Então concedo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho para a sua pauta adiada. Pela ordem de excelência, parece que o conselheiro Durval ele quer pedir vista no mérito. Então, na prejudicial de mérito... Não, no mérito. No mérito. Você quer pedir no No mérito, mérito. Então, Então Vossa vamos colher Excelência, os votos isso, na da prejudicial de prejudicial. Na mérito. prejudicial. Conselheiro Sebastião Verso. Na prejudicial de mérito, com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Também na prejudicial de mérito, acompanha o relator, fica aprovada a prejudicial de mérito. No mérito, manifesto por determinar a restituição ao erário do município de Barão de Cocais dos valores referentes às parcelas de subsídio indevidamente recebidas pelos agentes políticos nos anos 2005 e 2006 a serem devidamente atualizados, conforme constante aí das letras A a E. Faço recomendações ao atual chefe do Executivo e também aos atuais membros do Fundeb, transitado em julgado deciso, arquivem-se os autos. Agora, vista concedida ao conselheiro Durval Ângelo. Continua com a palavra, doutor Hamilton.
aposentadoria oriunda da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em prejudicial de mérito, desacolho à inconstitucionalidade arguída pelo Ministério Público. Conselheiro Sebastião Alberti. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Também acompanha o relator, fica aprovada. No mérito, preenchendo a aposentanda todas as condições para a percepção dos benefícios e considerando que o ato encontra-se irregular, manifestem pelo registro da concessão de aposentadoria a Rosa Maria Marçal Lucas, com fundamento no preceito do artigo 258, parágrafo 1º, inciso A, linha A, da Resolução TC 12 de 2008. Na oportunidade, saliento que o registro do presente ato não impede a posterior utilização de outros instrumentos de controle por parte deste tribunal quanto à matéria tratada nos autos. Conselheiro Sebastião Alberti. Pelo registro. Conselheiro Durval Ângelo. Também pelo registro. Também acompanha o voto do relator, fica aprovado o voto do relator. Em bloco, excelência, atos de aposentação e pensão, pautado do número 2 a 35, para os quais manifesto pelo registro. Conselheiro Sebastião Alberti. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Também acompanha o relator, ficam aprovados os votos do relator. Concedo a palavra ao conselheiro Sebastião Alberti para a sua pauta de hoje. Pois não, presidente. É o processo 969112, representação, Prefeitura de Ipiaçu, exercício 2015. Prejudicial de mérito. Reconheço a prescrição da pretensão punitiva desta Casa quanto às irregularidades passíveis de multa, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o prejudicial de mérito. No mérito, eu voto pelo ressarcimento do dano ao erário de responsabilidade do senhor Urbino Capanema Júnior, prefeito à época dos fatos, no valor histórico de R$30 mil, haja vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os recursos municipais relativos à conta partida municipal, concernente ao convênio 750238/2000 e os comprovantes de despesa apresentados. Intime-se arquivos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O item seguinte, processo 969451, representação, Prefeitura de Araguari, exercício 2015. Eu tenho duas preliminares. A primeira, acolho a alegação de legitimidade passiva do senhor Raul José de Belém, prefeito à época, excluindo do rol de responsáveis, uma vez ausentes qualquer ato que lhe imputam responsabilidade. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Estou de acordo, fica aprovado. 2. Em relação aos gastos com correio oficial, considerando a tramitação da denúncia 1.007.868, que trata especificamente da matéria relativa aos gastos com correio oficial, no período de 2011 a 2016, detém melhor instrução processual, voto neste ponto pela extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da litispendência detectada. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. No mérito, eu voto pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no 4871 do CPC, e afasto a aplicação de multa quanto aos apontamentos relativos à ausência de publicação e publicação extemporânea dos termos aditivos aos responsáveis, senhor Odon de Queiroz Naves, secretário municipal de obras, senhor Oliro Vieira Costa Júnior, secretário municipal interino de transportes e trânsito, tendo em vista que no caso concreto não foi vislumbrado prejuízo ao interesse público. Faço recomendações. Intime-se arquivos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Os itens 38 e 39, duas denúncias, serão decididas em conjunto, que o desfecho é o mesmo. Processo 1.024.437, denúncia Prefeitura de Carangola, exercício 2017, e o processo 1.048.060, denúncia Prefeitura de Amparo da Serra, exercício 2018. Diante da comprovação da revogação do processo licitatório 108/2017 e a tomada de preços 2/2007 e da anulação do processo licitatório 54/2018, pregão presencial 33/2018, indefiro os pedidos do parquê de realização de diligência e voto pela extinção dos processos sem resolução do mérito. Intime-se arquivos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo com o relator, ficam aprovados os votos do relator.
Processo 812.015, uma TCE, município de Juiz de Fora, exercício 2009. Preliminar. Voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, em consonância com o entendimento da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada material no que se refere ao apontamento pertinente às despesas com publicidade que poderiam caracterizar a promoção pessoal. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovada. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição da pretensão punitiva desta Casa quanto às irregularidades passíveis de multa, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o prejudicial de mérito. E, por fim, no mérito, eu afasto a pretensão ressarcitória com relação às despesas realizadas com publicidade, sem que tenha havido a apresentação da matéria veiculada, consoante o precedente dessa Casa, citados na fundamentação do meu voto, julgo regulares as contas, posto que a falta da apresentação da referida matéria, por si só, não configura prejuízo ao erário. Intime-se arquivos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 812.259, também uma TCE, Secretaria de Estado de Esporte da Juventude de Minas Gerais e Prefeitura Municipal de Sem Peixe, exercício 2009. Preliminar. Afasta a preliminar suscitada nos autos, rejeita o pedido de extinção ou sobrestamento dos autos diante da existência de processo judicial, uma vez que as competências do Poder Judiciário e deste tribunal não se excluem, face ao princípio da independência das instâncias. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovada. Em prejudicial de mérito, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva desta Casa quanto às irregularidades passíveis de multa, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovada. Senhor presidente, vai ser lida a preliminar de Com mérito mérito, e logo em agora no seguida eu mérito. queria pedir vista, tá? Pois não. Vossa Excelência quer a vista na preliminar de... A vista na preliminar, antes da leitura da preliminar. Não, você quer que a preliminar... Antes da leitura do mérito. Não, você vai... não. Após a leitura do mérito. Perfeito. Mérito. Voto pela irregularidade das contas atinentes ao convênio 77/2008, celebrado entre a Secretaria de Estado de Esporte da Juventude e a Prefeitura de Sem Peixe, de responsabilidade do ex-gestor signatário executor do convênio, senhor Domingos Sávio Miranda Paiva, e determino que a Prefeitura de Sem Peixe promova o ressarcimento ao erário estadual da quantia proporcional referente à contrapartida, ou seja, no valor histórico de R$ 12.897,77, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora. Intime-se arquivos. Agora, Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Durval Ângelo. O item seguinte, 42 da pauta, processo 924.027, também uma TCE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, Prefeitura de Indianápolis, exercício 2014. Julgo irregulares as contas do convênio 155/2009, celebrado entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da CEDRU e o município de Indianápolis, de responsabilidade do senhor Renes José Borges Pereira, diante da omissão de dever de prestar contas e da ausência de comprovação de que a finalidade do convênio foi alcançada. Determina ainda, em consonância com o órgão técnico e o Ministério Público junto a esse tribunal, que o senhor Renes José Borges Pereira, responsável signatário do convênio, em comento, promova o ressarcimento ao erário estadual do valor histórico de R$ 72.289,98, devidamente atualizado e crescido de juros legais, que corresponde a R$ 80 mil, decotado o valor de R$ 3.710,02, referente ao saldo remanescente da conta bancária, quantia já restituída. E diante da ausência de prestação de contas, restando não comprovada a execução do objeto do convênio, aplico multa ao senhor Renes José Borges Pereira, signatário do convênio e responsável pela entidade à época, no valor de R$ 3.000. Intime-se arquivos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O item 43 é o processo 717.705, um PA, Prefeitura de Itapira, exercício 2002. Preliminares, tenho duas. Primeiro, considero nula a citação realizada, uma vez verificada a ausente responsabilidade, do senhor Lafater Ponte Júnior pelos atos fiscalizados nos autos,
o que caracteriza a sua ilegitimidade passiva. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovada. E a segunda, rejeita a preliminar de mérito suscitada pelo parquê de inconstitucionalidade das normas que versam sobre prescrição no âmbito deste Tribunal de Contas. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovada. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição da pretensão punitiva desta Casa contra as irregularidades passíveis de multa. Julgo extinto o processo com resolução do mérito. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. E, finalmente, quanto à possível existência de indício de dano erário, manifesto pelo arquivamento dos autos, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de envolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que já se transcorreram mais de 20 anos da ocorrência dos fatos, o que não justificaria o prosseguimento do feito. Intime-se arquivos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O item 44, processo 726.756, também um processo administrativo, Prefeitura de Itapira, exercício 2003. Prejudicial de mérito. Reconheço a prescrição da pretensão punitiva desta Casa contra as irregularidades passivas de multa, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. Quanto à possível existência de indícios de dano erário, manifesto-me pelo arquivamento dos autos, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de envolvimento válido e regular do processo, uma vez que não há elementos probatórios suficientes para a formação de um juízo seguro sobre o valor do dano erário, impossibilitando a responsabilização do agente público e a determinação de ressarcimento, bem como restam prejudicadas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que somente em agosto de 2018 foi realizada a citação do responsável, o qual não se manifestou sobre fatos ocorridos há mais de 20 anos. Intime-se arquivos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Pois, Excelência, o item 45, 46 e 47, peço para votar em bloco, que terão o mesmo desfecho. Pois não. É a prestação de contas Prefeitura de Dom Viçoso, exercício 2017, prestação de contas Prefeitura de Janaúba, exercício 2017, prestação de contas Prefeitura de São Sebastião do Maranhão, exercício 2017. Decido pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas do exercício de 2017 dos prefeitos anteriormente nominados, embasando no artigo 45.1 da Lei Complementar 102/08. Faço recomendações e determinações. Intime-se arquivos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. E também, Excelência, com relação às aposentadorias pautadas nos itens 48, 49 e 50, também terão o mesmo desfecho, razão pela qual peço permissão para decidir em conjunto. A preliminar rejeita a preliminar de mérito suscitada pelo parquê de inconstitucionalidade das normas que versam sobre decadência no âmbito desta Casa. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. Em prejudicial de mérito, voto pelo registro do ato concessório de aposentadoria nos termos do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C, da resolução 1208. Cumpridos os trâmites regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. O item 51 é a aposentadoria de Vera Maria da Silva Oliveira e considerando a manifestação da unidade técnica as informações constantes dos autos, demonstrando o direito à aposentadoria conforme concedido, voto pelo registro do ato de concessão. Cumpridos os trâmites regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O item 52 é uma reforma de Moacir José dos Santos, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Considerando a manifestação da unidade técnica e as informações constantes dos autos, demonstrando o direito ao benefício conforme concedido, voto pelo registro do título de reforma. Faço recomendação. Cumpridos os trâmites regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O item 53, processo 851.957, é um retorno de vista, cujo relator é o eminente conselheiro Durval Ângelo. Nos termos expostos na fundamentação, dou provimento ao pedido de reexame e voto pela reforma do parecer prévio proferido nos autos 835460 de rejeição para aprovação das contas dos chefes do Executivo de São Gonçalo do Rei Abaixo, relativo ao exercício financeiro de 2009, nos termos do artigo 45.1 da Lei Complementar 102/08, combinado com o artigo 241 do Regimento Interno da Casa, tendo em vista
que o repasse à Câmara Municipal excedeu em apenas 0,81 pontos percentuais do limite de repasse constitucional permitido quando comparado à receita base do cálculo, razão pela qual aplica os princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade administrativa. Então fica aprovado as contas do pedido de reexame, vencida a conselheira Adriane Andrade. Agora concedo a palavra ao conselheiro Durval Ângelo. Senhor presidente, item 54, processo 837430, a representação da Prefeitura Municipal de Barroso. Trazemos aqui uma síntese de da prejudicial de mérito quanto à questão da prescrição. Considerando o lapso temporal superior a 8 anos, transcorrido entre a ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição e a presente data, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória punitiva deste tribunal com relação a eventuais falhas passíveis de multa. Conselheiro Sebastião Com o Alves. relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o prejudicial. E quanto a possíveis irregularidades que poderiam gerar dano ao erário, tendo em vista os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e da razoabilidade, voto pelo arquivamento dos autos, sem resolução do mérito, considerando a ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular. Cumpridos os procedimentos regimentais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Item 55, 1.040.649, a representação, Prefeitura de Quartel Geral, exercício 2018. Quanto ao mérito, considerando que restou comprovado o descumprimento das determinações desse tribunal, voto pela aplicação da multa no valor de R$ 3.000 ao prefeito do município de Quartel Geral, senhor José Lúcio Campos. Nos termos do artigo 161 do Regimento Interno, determina a formação de autos apartados para a execução da multa aplicada. Quanto ao mérito da presente representação, determino, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa estabelecido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República de 1988, combinado com o artigo 307 da Resolução número 12 de 2008 desse Tribunal, a situação do senhor Gaspar Carlos Filho, prefeito municipal de Quartel do Sacramento, no período de 2008 a 2016, e do senhor José Lúcio Campos, atual prefeito municipal, devendo-lhe ser enviadas cópias desse acordo para que, num prazo improrrogável de 30 dias, apresentem defesa acerca dos apontamentos apresentados na manifestação da unidade técnica, as folhas 351 a 354, 5 e no parecer preliminar do Ministério Público junto ao Tribunal, as folhas 356 a 357. Cientifique-se os responsáveis de que suas defesas ou documento deverão ser apresentados por ele próprio ou por procurador devidamente constituído. Ainda que não havendo manifestação no prazo determinado, os autos serão julgados no atual estágio processual. Manifestando-se o interessado no prazo estipulado, encaminhe-se os autos à unidade técnica e seguida ao Ministério Público junto ao Tribunal. Decorrido o prazo sem manifestação, emita-se a competente certidão e remeta-se o processo ao Ministério Público junto ao Tribunal. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Também vou acompanhar o voto do relator, mas sugeri que fosse notificado por AR. Acolhido. Então fica aprovado o voto do relator. Item 56, processo 1.054.151, denúncia Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Rio Abaixo, exercício 2018. O voto. Voto pela extinção do processo sem resolução de mérito com o consequente arquivamento dos autos, uma vez que ficou configurada a perda do objeto do processo com a anulação do pregão presencial número 016/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Rio Abaixo. Cumpridas as determinações legais e regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Item 57, 871-778, tomada de conta especial, Prefeitura de Martelândia, Secretaria de Estado de Educação, exercício 2012. Considerando a falta de citação do responsável, em razão da devolução
o valor do dano resultando na perda do objeto em apuração na tomada de conta especial, à luz dos princípios da ampla defesa, da segurança jurídica, da racionalização administrativa, da economia processual, da razoável duração do processo, da razoabilidade, impõe-se o arquivamento da presente feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deverão ser alertados a Secretaria de Estado de Educação para que preste conta à FAI dos recursos recebidos, repassados e não aplicados. E, finalmente, devolvido, conforme determina o item 5 da cláusula 2ª do convênio, bem como o atual prefeito do município de Materlândia, de que poderá ajuizar a ação de regresso contra o prefeito no exercício 2013, senhor Marques Serafim de Pinho, que ressarciu com recurso do município à Secretaria de Estado da Educação do valor de R$ 25.781,43, devido pelo senhor Leonardo Araújo de Oliveira, prefeito em 1996 e signatário do convênio número 231/96, informando-o de que os autos permanecerão à sua disposição para adoção dessa medida. Promovidas medidas legais e cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Então, estou de acordo, diga aprovado o voto do relator. Item 58, processo 1.012.036, tomada de conta especial, Fundação Municipal de Cultura, exercício 2017. Na preliminar, arguída pelo Ministério Público de Contas, afasta a arguição apresentada pelo MP junto ao Tribunal de inconstitucionalidade do Instituto da Prescrição, acrescentado na Lei Complementar número 102/08. Conselheiro Sebastião Alves. Presidente, apenas antes de manifestar com relação à preliminar, gostaria que o relator me informasse essa fundação municipal, qual que é o município que ela está? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Vou então acompanhar na preliminar o relator. Eu vou acompanhar o relator, fica aprovado a preliminar. Na prejudicial de mérito, em prejudicial de mérito, eu reconheço a prescrição do poder e dever sancionatório do tribunal na presente ação de controle. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Não estou de acordo, fica aprovado a prejudicial. No mérito, pela irregularidade das contas tomadas da senhora Márcia Spira, responsável pelo projeto número 212-IF 2004, fim do fim, processo número 01040-719/0551, da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, e por determinar a referida empreendedora restituição ao erário municipal do valor integral dos recursos efetivamente captados de R$ 19.631,50 a ser devidamente atualizado. Faço recomendação, transitado em julgado deciso, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Item 59, processo 766786, inspeção ordinária, Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, exercício 2005. Quanto à questão da prejudicial de mérito, considerando o lapso temporal superior a 8 anos transcorrido entre a ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição e a presente data, e considerando a ausência de indício de dano ao erário, voto pelo reconhecimento da prescrição do poder e dever sancionatório desse tribunal em relação às irregularidades passíveis de aplicação de multa, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. Cumpridos os procedimentos regimentais cabíveis, arquivem-se os autos, intimem-se os interessados da decisão. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Processo número item 60, processo 1.007.781, prestação de contas executivo municipal, Prefeitura Municipal de Recreio, exercício 2015. O nosso voto, senhor presidente, voto pela anulação do parecer prévio sobre as contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Recreio, no exercício 2015, senhor Ônio Fialho Miranda, uma vez que a substituição de dados implicou um novo exame das contas, que impactou no resultado da apuração por dotação dos créditos orçamentários adicionais executados. A Câmara Municipal de Recreio deve ser intimada a anulação do citado parecer prévio, a fim de tomar as medidas cabíveis em seu âmbito de atuação. Cumpridos os procedimentos regimentais, os autos devem retornar ao meu gabinete para abertura de vista ao responsável.
Conselheiro Sebastião Alves. De vista. Vistos concedido ao conselheiro Sebastião Alves. Item 61, processo 1.013.015. Prestação de contas, Executivo Municipal, Sem Peixe, Prefeitura de Sem Peixe, exercício 2016. Determina a retificação do nome do responsável pela Prefeitura Municipal de Sem Peixe para Domingos Sávio de Miranda Paiva, bem como a intimação dos interessados quanto à citada retificação. Cumpridos os procedimentos legais e regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Item 62, processo 1.047.397, também a prestação de contas, Executivo Municipal de Santa Vitória, exercício 2017. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Santa Vitória, no exercício 2017, senhor Esper Sarlim Cur. E faço recomendações. Ao final, cumpridos os procedimentos cabíveis à espécie, após o Ministério Público junto ao Tribunal verificar que a idilidade promoveu o julgamento das contas nos termos da legislação aplicável e tomar as medidas cabíveis no seu âmbito de atuação, consoante estatui o artigo 239 regimental, devem os autos serem encaminhados diretamente ao arquivo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Item 63, processo 849.804, prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Patrocínio. Julga irregulares as contas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Patrocínio relativo ao exercício 2010 de responsabilidade do Fausto Silva de Queiroz e nos termos do inciso 1 do artigo 85 da Lei Complementar número 102/2008, aplico-lhe multa no valor de R$ 1.500, em razão das irregularidades atinentes à divergência entre o valor das contribuições previdenciárias informado pelo Executivo como recolhido e o valor informado pela entidade como recebido, aos percentuais de aplicação da política de investimentos e ao relatório de reavaliação atuarial. Faço recomendação, cumpridas as disposições regimentais cabíveis à espécie, arquivem seus autos. Conselheiro Sebastião Alves. Senhor presidente, nesse caso, eu tenho uma posição divergente do relator. O meu voto, em consonância com a manifestação da unidade técnica, que é pela regularidade das contas, nos termos do disposto no artigo 48, inciso 2 da Lei Complementar 102/08, e faço as seguintes ressalvas e recomendações. Primeiro, a diferença entre as informações dos valores de contribuição previdenciária repassados e os recebidos pelo Instituto de Previdência dos Serviços Municipais de Patrocínio, não restando comprovada nos autos a responsabilidade do dirigente do Instituto quanto a este item, devendo ser observado, tanto pelo chefe do Poder Executivo, quanto pelo dirigente do Instituto, o disposto no inciso 3 do artigo 50 da Lei Complementar 101 de 2000 e a regulamentação deste tribunal. 2. Ausência no relatório de reavaliação atuarial das memórias de cálculo de informações necessárias ao exame da regularidade dos resultados do Instituto, devendo ser observados o exigido no inciso 1 do artigo 1º da Lei 9717, combinado com o parágrafo 3º, artigo 1º da Instrução Normativa 09 de 2008. E, finalmente, 3. A ausência dos percentuais relativos à política de investimentos. Nesse sentido, recomendo ao Instituto sejam encaminhadas a esse tribunal as informações acerca da sua política de investimento, nos termos exigidos pela Resolução CMN 3.790 de 2009. É o voto. Senhor presidente, Pois não. eu acolho o voto do conselheiro Sebastião Elvésio, que eu acho que permite, né, que esse tribunal faça uma análise melhor da situação do próprio Instituto de Previdência. Então, acolho e estou aderindo ao voto do conselheiro Sebastião Elvésio. Eu também vou acompanhar o voto do relator, que aderiu o voto do conselheiro Sebastião Alves, então fica aprovado o voto do relator. Item 64, processo 849.949, do Instituto de Previdência dos Servidores de Turmalina, exercício 2010. Julgo regular as contas do exercício 2010 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Turmalina, de responsabilidade do senhor Maurício Gonçalves Pereira, dirigente da entidade à época,
dando-lhe quitação nos termos do artigo 251 do regimento interno desse tribunal. Cumpridas as providências regimentais previstas, o processo deverá ser arquivado. Conselheiro Sebastião Com o Bessa. relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Item 65, 638-306, processo, tomada de conta especial da Secretaria de Estado da Cultura, Fórum BHZ Vídeo. Quanto à questão da prejudicial de mérito, rejeita a preliminar solicitada pelo Ministério Público quanto à inconstitucionalidade do Instituto de Prescrição. Conselheiro Sebastião De Bessa. acordo. Como estou de acordo, fica aprovada a preliminar. Na segundo preliminar, considerando o lapso temporal superior a 8 anos transcorrido entre a ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição e a presente data, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória punitiva deste tribunal com relação a eventuais falhas passíveis de multas, com a consequente extinção do processo com a resolução de mérito. Conselheiro Sebastião De Bessa. acordo. Como estou de acordo, fica aprovada. Manifesto-me ainda pelo arquivamento dos autos sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que já transcorreram mais de 23 anos dos fatos, o que não justificaria o prosseguimento do feito. Intime-se os interessados da decisão, cumpridos os procedimentos regimentais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Com o Bessa. relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Senhor presidente, solicito permissão para votar em bloco os itens 66 até 73, que são de aposentadorias. Pois não. Nos termos constantes em meus votos, determino o registro das aposentadorias acima relacionadas. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Bessa. Pelo registro nos termos do relator. Também acompanho o voto do relator, ficam aprovados o voto do relator. Também em bloco os itens 74 a 76, relativo a pensões. Nos termos constantes em meus votos, determina a verbação das pensões acima relacionadas, cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião De Bessa. acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. No item 77, uma reforma do Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, determina o registro da concessão da reforma com fundamento no artigo 54, inciso 2 da Lei Complementar número 102 de 2008 e no artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A do regimento deste tribunal. Conselheiro Sebastião Bessa. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. No item 78, um retorno de vista, que o relator é o conselheiro Sebastião Elvésio, processo 13041, atos de admissão e movimentação de pessoal, Prefeitura Municipal de Araponga. Compulsando os autos, conta preliminar, após examinar detidamente a questão referente à citação do servidor Ângelo Gonzaga, ocorrido através da terceira pessoa, acompanho o voto do conselheiro relator Sebastião Elvésio por seus próprios e jurídicos fundamentos. Também acompanho o voto do relator, fica aprovado o voto do relator. No mérito, Agora o mérito. diante das razões expendidas na fundamentação, voto pela negativa do registro dos atos de admissão de servidores Antônio Diogo Profeta e Ângelo Gonzaga, amparado nos artigos 54.2 da Lei Orgânica do Tribunal e 258, parágrafo 1º, 2 do Regimento Interno. Por consequente, determina a intimação do prefeito de Araponga para que, no prazo de 45 dias, adote as medidas necessárias ao imediato desligamento dos servidores em referência com a imediata comunicação a esse tribunal, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000, nos termos do inciso 3, artigo 85 da Lei Orgânica da Casa, e responsabilização administrativa por pagamentos regulares sem prejuízo da suscitação dos atos, da aplicação das sanções legais cabíveis, da apuração de responsabilidade civil e criminal, conforme previsto no parágrafo 3º, artigo 258 do Regimento Interno. Determina a unidade técnica competente que monitore o cumprimento dessa deliberação conforme dispõe o artigo 2753 da Resolução 1208. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Eu vou pedir vista. Passo a relatar os processos da minha pauta. O item 79 da pauta é o processo 703-315,
Processo administrativo, Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, exercício 2013. Voto em sede de preliminar, escudo da relação processual dos senhores Joaquim Guedes, Jorival Antônio de Oliveira e Kenser Romualdo da Silva, membros da Comissão de Licitação, considerando que as falhas detectadas nos presentes autos não se referem à condução do certame e sim à execução da obra licitada. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Em sede prejudicial de mérito, no que tange às irregularidades passíveis de multa, insta a reconhecer a ocorrência da prescrição da extensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica aprovado a prejudicial de mérito. No mérito, considera irregular o superfaturamento da construção da obra, objeto do convênio 006-2002, no valor de R$ 17.339,70, de responsabilidade do senhor prefeito municipal e orador de despesa à época, senhor João Batista Romualdo da Silva, que deverá ser ressarcido aos cofres municipais devidamente corrigido nos termos da resolução do 13/2013. Intimos responsáveis, inclusive por via postal. Cumpridos os planos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. 880 já foi. O item 81 da pauta é o processo 987-634, Prefeitura Municipal de Caputira, exercício 2015. Voto pela emissão de parecer pela aprovação das contas prestadas pelo senhor Wanderson Oliveira Teixeira, Prefeito Municipal de Caputira, relativo ao exercício 2015, com as recomendações constantes dos meus votos. Cumpridos as exigências regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 82 da pauta é o processo 1.031.734. Prestação de contas de recreio do exercício 2016. Voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor Ônio Fialho Miranda, Prefeito Municipal de Recreio, no exercício 2016, com as recomendações constantes dos meus votos. Intime-se os responsáveis quanto às decisões proferidas por meio de publicação no Diário Oficial de Contas e também por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, em especial os artigos 238 e 239, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Verde. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. O item 83 da pauta é o processo 887-658, é o Instituto de Previdência Municipal de São João da Lagoa, exercício 2012. Voto em sede de prejudicial de mérito que reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas para extinguir o presente processo com resolução de mérito. Intime-se os responsáveis. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 84 é o processo 913.431, Instituto de Previdência do Município de Juiz de Fora, exercício de 2013. Voto julgo sob aspecto formal, regulares com ressalva as contas do exercício 2013 do regime próprio de previdência do município de Juiz de Fora, de responsabilidade dos senhores Alexandre José Lamongria Jabor e Andréia Madeira Koranskis Leite, dirigentes e ordenadores de despesa à época, dando-lhes quitação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno, com as recomendações e ressalvas constantes do meu voto. Intime-se os responsáveis. Determina o arquivamento dos autos conforme nas disposições do inciso 1 do artigo 176 do Regimento Interno. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 85 da pauta, processo 969.018, é o retorno de vista do conselheiro Hamilton Coelho. Voto. Peço vênia para Pela ordem, conselheiro. Poderia fazer pela uso da ordem. palavra. Senhor conselheiro, presidente da primeira Câmara, senhores conselheiros, no processo 9.969.018, o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio
pela rejeição das contas do município de Rodeiro por ter aplicado à educação percentual de 24%, não atingindo, portanto, o mínimo de 25% imposto pelo artigo 212 da Constituição da República. No caso concreto, ora analisado, a diferença entre o que deveria ter sido gasto e o que efetivamente se gastou equivale ao montante de aproximadamente R$ 128 mil, quantia que, se bem empregada, poderia melhorar o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal 13.005 de 2014. Por exemplo, em 2014, ano das contas, ora analisadas, apenas 18% das crianças de 0 a 3 anos do município de Rodeiro estavam matriculadas na pré-escola, de acordo com os dados extraídos do portal TC Educa. Ainda gostaria de lembrar que existem inúmeros precedentes nessa Corte de Contas contra a aplicação do princípio da insignificância sobre os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Por exemplo, no pedido de reexame 862.504, manifestou-se o conselheiro em exercício Gilberto Diniz, abre aspas. Desse modo, entendo que, embora o princípio da insignificância tenha aplicação em alguns processos em trâmite neste tribunal, a utilização desse princípio é absolutamente inadequada no que se refere à aplicação de percentuais mínimos da receita nas ações de serviço de saúde, como também na educação. Isso porque, em suma, não vislumbra o parâmetro que se apresenta aceitável ou razoável para se avaliar como insignificante o descumprimento de percentual que o próprio texto magno já declara como sendo o mínimo, e, sobretudo, diante da magnitude do arranjo constitucional para a materialização desses direitos fundamentais sociais. Fecha aspas. Citem-se ainda o pedido de reexame 885-890, relatado pelo conselheiro Vanderlei Ávila, o pedido de reexame 944-760, relatado pelo conselheiro Licurgo Mourão, e a prestação de contas do Executivo 987-742, relatado pelo conselheiro José Alves Viana, para citar apenas alguns exemplos. Portanto, nessa manifestação oral, gostaria de reiterar esse posicionamento por entender que a educação pública é direito fundamental de envergadura constitucional, sendo indispensável ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e à concreção da própria cidadania, cabendo aos tribunais de contas de todo o país assegurar o adequado financiamento desse direito social. Portanto, o Ministério Público de Contas roga pela reflexão dos ilustres conselheiros desta primeira Câmara, no sentido de se concluir que, em se tratando do controle externo sobre a aplicação de recursos para a educação, não há que se falar em incidência do princípio da insignificância, devendo o Tribunal de Contas Mineiro zelar pela observância do financiamento, ao menos mínimo, dessa área. É isso, presidente. Voto ao processo 969-018. O relator, oriundo do relator Hamilton Coelho, e eu fiz o pedido de vista. Então, peço vênia para discordar da proposta de voto apresentada pelo conselheiro e relator, votando pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Rodeiro, exercício 2014, com fundamento no inciso 45 da Lei Orgânica deste Tribunal. Conselheiro Sebastião Versa. Peço vênia a Vossa Excelência para divergir frontalmente, vou acolher integralmente a fala da eminente procuradora na sua sustentação oral, porque também entendo que, nesse caso, não há de se falar em princípio da insignificância. Portanto, voto com a proposta do conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Durval Ângelo. Com o voto vista. Então, fica aprovado o voto vista o conselheiro Mauro Torres, vencido o conselheiro Sebastião Versa. Concedo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho. Processo 1.031.278, representação em face da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro. Julgo parcialmente procedente a representação, considerando a desatualização do portal da transparência da Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro, pois não estão sendo disponibilizadas em tempo real as informações pormenorizadas referente à execução orçamentária e financeira municipal, prejudicando o controle social em manifesta afronta às normas de transparência da gestão fiscal, e aplica multa ao responsável
prefeito Paulo Roberto Pires, no montante de R$1.000. Determino ainda que o atual gestor proceda à atualização do portal de transparência no tocante à execução orçamentária no prazo de 60 dias, acostando aos autos a documentação comprobatória sob pena de aplicação de nova multa. Intime-se o representante e representado, fim dos procedimentos pertinentes à espécie, arquive-se o processo. Conselheiro Sebastião Versa. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo 748.941, inspeção, Prefeitura Municipal de Sacramento, 2006. Em preliminar, considero prejudicada a análise dos índices de aplicação no ensino e na saúde, matéria examinada exclusivamente no processo de prestação de conta nos termos e limite de decisão normativa dessa Corte. Conselheiro Sebastião De Versa. acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. Em sede de prejudicial, desacolho a arguição de inconstitucionalidade suscitada pelo Ministério Público. Conselheiro Sebastião Com o Versa. relator. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. Ainda em prejudicial, reconheço a prescrição do poder-dever sancionatório do Tribunal neste processo. Conselheiro Sebastião Versa. Ainda em prejudicial com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado em prejudicial. No mérito, uma vez constatado dano ao erário decorrente do pagamento de multas e juros de mora em razão do atraso injustificado no recolhimento das contribuições devidas pelo ente municipal ao FGTS e ao INSS, determino ao então prefeito Joaquim Rosa Pinheiro o ressarcimento aos cofres do município de Sacramento no valor de R$ 32.932,94 a ser devidamente atualizado. Manifesto também por determinar a restituição ao erário de Sacramento de valores indevidamente recebidos por agentes públicos a título de subsídio a serem devidamente atualizados. R$ 21.236,97 pelo senhor José Carlos Borges. R$ 20.673,27 pelo senhor Marco Antônio Rodrigues Borges. R$ 19.242,27 individualmente pela senhora Joana da Graça Gonçalves e Faria, senhor João Donizete Garcia e R$ 14.956,27 pelo senhor Marcos dos Santos. R$ 19.247,27 pelo senhor Reginaldo Afonso dos Santos, R$ 19.242,27 pelo senhor Roberto de Lourdes, R$ 20.673,27 pelo senhor Ronaldo de Oliveira, R$ 7.150,32 pela senhora Ilma Terezinha. Transitado em julgado deciso, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião De Versa. acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. 90 da pauta, processo 1.007.607, auditoria, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Bocaiúva. Manifesto-me pela irregularidade de parte dos achados de auditoria examinados, emissão de determinações e aplicação de multas aos responsáveis. Ao senhor Ricardo Afonso Veloso, prefeito, de janeiro de 2009 a dezembro de 2016, multa de R$ 8.000 devidamente discriminada por irregularidade individuadas nas letras A a E. Ao senhor Sebastião Drummond, presidente da Previboc, a partir de abril de 2016, multa de R$ 3.000, conforme consta das letras A, B e C. Jefferson Magno Ribeiro Lima, presidente da Previboc, de janeiro de 2013 a março de 2016, multa de R$ 2.000, nos termos e limites das letras A e B. A senhora Maria Nilma Ferreira de Oliveira, presidente da Previboc, de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, R$ 2.000, também constante aí das letras A e B. Robson Rafael Andrade, diretor do SAI, de agosto de 2010 a março de 2016,
R$5.000, constantes aí das letras A, B e C. Juscelino Germano Oliveira, diretor do SAI a partir de 2016, multa de R$2.000 nos termos e limites das letras A e B. Intime-se os atuais prefeito de Bocaiúva, presidente da Previboc e diretor do SAI de Bocaiúva, para que tomem conhecimento dessa decisão e comprovem no prazo de 180 dias providências relativas a irregularidades constantes nos itens 7, 8 e 9 abaixo. Fim dos procedimentos pertinentes, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Bessa. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Meu companheiro relator, fica aprovado o voto do relator. Prestação de contas, processo 1.012.552, Prefeitura Municipal de Eloy Mendes, tendo em vista que, dos créditos suplementares abertos em recursos disponíveis, foram empenhados apenas 21.000, correspondente a 0,04% da despesa realizada, 50 milhões, e considerando a existência de superávit financeiro na fonte relativa aos recursos ordinários, avoco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manifestar-me por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito William Cadorini, do município de Eloy Mendes, relativo ao exercício de 2016. Observados os procedimentos incertos no artigo 239 regimental, arquive-se o processo. Conselheiro Sebastião Bessa. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Prestação de conta, processo 1.012.689, Joatuba. Em bloco, excelência, são 6 prestações de conta. Essa de 2016, Indaiabira, 2017, Itaiobim, também 2017, Ninheira, 2017, São Pedro da União, 2017, Senador Amaral, 2017. Manifestem por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade dos prefeitos nominados, observados os procedimentos incertos. No 239 regimental, as anotações e cautelas de praxe, arquivem-se os processos. Conselheiro Sebastião De Bessa. acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Eu estou de acordo, ficam aprovados o voto do relator. Pensão oriunda do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna. Considerando que o ato encontra-se regular, manifesto pelo registro da concessão de pensão a Maria da Conceição Nogueira Rodrigues, processo 864.278, e a verbação do ato de pensão a Maria das Graças Rodrigues, processo 924.835. Conselheiro Sebastião Bessa. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Finalizando a minha pauta, em bloco, atos de aposentação e pensão do número 99 a 112. Preenchendo os servidores e pensionistas todas as condições para a percepção dos benefícios, manifestem pelo registro dos atos. Conselheiro Sebastião De Bessa. acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Eu estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. Agora conceda a palavra ao conselheiro Donias Monteiro para sua pauta. Boa tarde a todos. O item 113, processo 924.193, denúncia, Prefeitura de Campina Verde, exercício 2014. Diante do exposto, em razão da enorme gama de questionamentos envolvendo serviços de engenharia, obras, atos de pessoal e atos de admissão, com fulcro no exposto no artigo 161 do Regimento Interno deste Tribunal, entendo ser prudente e necessária a formação de autos apartados para tramitação de forma independente, conforme documentação acima discriminada e nos termos das manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas. Conselheiro Sebastião Bessa. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovada a proposta de voto. Presidente, agora em bloco são as prestações de contas do Executivo Municipal de números 114 a 117 da pauta já devidamente publicada no DOC, as quais terão desfecho comum. É o processo 1.046.978 da Prefeitura Municipal de Consolação, 1.047.146 de Jaíba, 1.047.319 de Pirapetinga e 1.047.422 de São Francisco, pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelos gestores nominados do exercício de 2017, com as recomendações constantes das minhas propostas de voto.
Cumpridas as disposições regimentais, em especial os artigos 238 e 239, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Verges. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Não estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. Agora o item 118, o processo 843.746, a prestação de contas da autarquia, Centro Industrial de Contagem 5, exercício de 2010. Propõe o julgamento pela irregularidade das contas do dirigente responsável pelo Centro Industrial de Contagem 5, no exercício de 2010, senhor Leonardo Antunes da Conceição, tendo em vista o depósito das disponibilidades de caixa em instituição financeira não oficial. Proponho ainda a aplicação de multa ao responsável no valor de R$4.000. Faço recomendação e determinação. Arquivem-se os autos. Ao final, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Verges. Senhor presidente, aqui nessa prestação de contas eu também tenho um entendimento divergente do relator. Eu entendo que as contas devem ser aprovadas, a decisão é pela regularidade das contas com ressalvas, porque a realização de depósito de disponibilidade de caixa em instituições financeiras não oficiais não ensejaria a decisão sugerida pelo eminente relator. No presente caso, afasta também a aplicação da multa ao gestor e determina que seja observado o disposto no artigo 164, parágrafo 3º da Constituição da República e artigo 43 da Lei Complementar 101/2000. Conselheiro Durval Ângelo. Também peço vênia ao relator para dele divergir pelos seguintes fundamentos. Analisando detidamente o substancioso voto do eminente conselheiro substituto Adonias Ribeiro, verifico que a única irregularidade de relevo apontada em sua proposta de voto refere-se ao depósito da disponibilidade de caixa da autarquia instituição financeira não oficial. Tenho ciência que essa Corte já decidiu inúmeras vezes que tal conduta não se coaduna com o preceito constitucional esculpido no artigo 164, parágrafo 3º da Carta Magna, bem como do artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: recurso ordinário número 997/648, da relatora Adriene Andrade, prestação de contas da administração direta municipal 876/897, do relator conselheiro Gilberto Diniz, prestação de contas da administração indireta municipal 896/432, do relator conselheiro José Alves Viana. Entretanto, analisando o contexto geral das contas de gestão do responsável pela autarquia, entendo que não é razoável julgar tais contas como regulares, pois no caso concreto, a conduta irregular do responsável pela entidade à época não tem o efeito de macular as referidas contas. Nessa linha de entendimento, cito o voto do conselheiro substituto Hamilton Coelho, nos autos de prestação de contas da administração indireta municipal número 843672, apreciada na sessão da primeira Câmara no dia 27/2/2018, nos seguintes termos. Assim se expressa o conselheiro. Dessa forma, a movimentação financeira da entidade ressalvada, a hipótese prevista no enunciado número 109 da súmula, deve ser promovida exclusivamente em instituições financeiras oficiais. Por outro lado, constata-se que não há nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência de dano ao erário. Diante do que, considero regulares com ressalva as presentes contas, com aplicação de multa de R$1.000 ao responsável nos termos do inciso 2, artigo 85, e aí vai o conselheiro Hamilton fazendo as citações e os fundamentos legais. Cumpre ressaltar que a decisão acima citada foi acolhida de forma unânime pelos demais pares dessa Câmara. Isso posto, voto nos termos do disposto do inciso 2 do artigo 48 da Lei Orgânica pela regularidade com ressalva das contas anuais da gestão relativa ao exercício de 2010, prestada pelo senhor Leonardo Antunes da Conceição, dirigente do Centro Industrial de Contagem. Com os fundamentos, e inicialmente no meu voto, eu ia acolher a integralidade do voto do Hamilton, que indicava a multa de R$1.000, mas estou aderindo aqui ao posicionamento do conselheiro Sebastião Elvésio, para que também não seja aplicado multa. Eu vou acompanhar também o voto divergente do conselheiro Sebastião Elvésio. Então fica aprovado o voto do conselheiro Sebastião Elvésio.
Agora o item 119 é um cancelamento de ato de pessoal, processo 1.040.927, Prefeitura Municipal de Timóteo. Propõe a extinção do processo sem julgamento de mérito em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Durval Lano. Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. O item 120 é uma aposentadoria, município de Belo Horizonte, processo 1.042.413, determina o registro do ato de concessão de aposentadoria. Promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Durval Lano. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Senhor presidente, agora em bloco as aposentadorias de números 121 a 123 da pauta já devidamente publicada no DOC. Em prejudicial de mérito, nos termos das fundamentações, afasta a aplicação do Instituto da Decadência. Conselheiro Durval Lano. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Então, ficam aprovados os votos do relator. No mérito, determina o registro dos atos de concessão de aposentadorias. Promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. No mérito também com o relator. Conselheiro Durval Lano. Com o relator. Também acompanho o relator, ficam aprovados os votos do relator. O item 124 também é uma aposentadoria, processo 870.376. Propõe a extinção do processo sem julgamento de mérito em razão da existência de coisa julgada. Arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Durval Lano. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O item 125 é o processo 1.058.701, é uma denúncia da Prefeitura Municipal de Rodeiro, exercício de 2019. Diante do exposto, trago a apreciação deste colegiado minha decisão, oportunamente disponibilizada a vossas excelências no SGAP, de revogação da suspensão do processo licitatório número 4/2019, pregão presencial número 3/2019, registro de preços 3/2019, com vistas a que o município de Rodeiro possa dar regular continuidade ao procedimento licitatório denunciado, sem prejuízo da análise mais acurada ao longo da instrução. Conselheiro Sebastião Alves. Acolho a proposta. Conselheiro Durval Lano. Também acolho. Também acompanho o voto do relator, fica aprovado o voto do relator. Indago os senhores conselheiros se a matéria é extra-pauta. Conselheiro Sebastião Alves. Tenho sim, excelência. Com a palavra. É o processo 1.047.266, prestação de contas, Executivo Municipal de Oliveira, exercício 2017. Nos termos do artigo 95 da Lei Orgânica, é de competência desse tribunal a expedição de medidas cautelares, no caso de haver fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito à lei ou de risco de ineficácia da decisão de mérito. Para a concessão de tal medida, fundamental a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, princípios esses garantidores da razoabilidade da concessão sob penas deste tribunal incorrerem em afronta ao interesse público. Quanto ao direito na concessão, registra que a apuração dos índices elencados no artigo 4º, portaria 54/2018, é realizada por meio da consolidação dos dados que são remetidos pelo município ao TCE-MG por meio do SICOM e posteriormente analisados pelo sistema, pelos parâmetros técnicos estabelecidos para o sistema. Conforme se observa, os dados enviados pelo município de Oliveira, referentes a exercício de 2017, ainda não foram analisados pela unidade técnica, tampouco foram objeto de contraditório pela parte, não havendo até a presente data deliberação da matéria. Assim, considerando que nos processos que tramitam nessa casa vigora o princípio da verdade material, consoante o artigo 154 da Resolução 1208, entendo que, diante das circunstâncias do caso concreto, a presunção milita a favor do município e do gestor até, pelo menos, posterior apuração dos fatos, razão pela qual resta presente o fumus boni iuris. Entendo ainda que resta comprovado o perigo da demora, haja visto que a emissão de certidão que indica a não aplicação do limite constitucional da manutenção e desenvolvimento do ensino impede que o município realize operações de crédito e obtenha transferências voluntárias, inviabilizando a formalização de convênios para obtenção de recursos destinados à implementação de políticas públicas,
como, por exemplo, o firmado com o Estado de Minas Gerais com a finalidade de pavimentação de vias do município, que acarreta evidente prejuízo ao financiamento de serviços públicos e ao atendimento das necessidades dos munícipes. Nestes termos, demonstrada a probabilidade de direito e o perigo da demora e considerando que os dados da certidão não possuem caráter definitivo, mas podem ainda assim repercutir negativamente na gestão administrativa do município, entendo razoável a concessão da medida cautelar pleiteada em juízo de urgência e em caráter provisório para que o percentual da aplicação do MDE a constar na certidão seja aquele apresentado pelo município nas contas relativas ao exercício de 2017, ou seja, 25,96 pontos percentuais da receita de impostos de transferência. Concluída a deliberação desse órgão colegiado, encaminha-se à presidência para os fins dispostos no inciso 37, artigo 19 da Lei 102/08, em caráter de urgência. Certifique do teor a decisão à Superintendente de Controle Externo, à Diretoria de Controle Externo dos Municípios, à Coordenadoria de Desenvolvimento do SICOM, além do município de Oliveira, na pessoa do senhor Daniel Queiroz, Procurador-Geral do município. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do conselheiro Sebastião Alberto. Conselheiro Durval Ângelo, matéria extra-pauta? Não, senhor. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Doniz Monteiro. Eu tenho, senhor presidente. Pois não, com a palavra. O processo 1.054.022, uma representação da Prefeitura Municipal de Itaipé, exercício de 2018. É um referendo que eu trago de uma medida cautelar. Trata-se de representação formulada pelo senhor Reinato Ferreira de Passos, presidente da Câmara Municipal de Itaipé, em face do senhor Alexander Rodrigues Batista, prefeito deste mesmo município, alegando, em síntese, que o chefe do Executivo Municipal vem deduzindo indevidamente do repasse do 12º ao Legislativo a parcela relativa à contribuição do município à formação do Fundeb. Tendo oportunamente disponibilizado a decisão a Vossas Excelências, trago a referendo deste colegiado a medida cautelar que proferi, por entender presentes os requisitos inerentes, em especial por verificar a existência de ilegalidade que impõe efetiva regularização dos repasses financeiros ao Legislativo de Itaipé, até posterior deliberação deste tribunal, preservando a aplicação naquela localidade do artigo 1º caput da decisão normativa número 6/2012 deste tribunal. Em resumo, é a decisão que submeto à apreciação de Vossas Excelências. Conselheiro Sebastião Alberto. Referendo, excelência. Conselheiro Durval Ângelo. Concordando também com o posicionamento do conselheiro Adonias. Também referendo, fica referendado. Já a doutora Cristina deseja fazer outra palavra. Nada mais havendo a tratar, convoco os membros do colegiado para a 4ª sessão ordinária se realizar no dia 12 de fevereiro de 2019, terça-feira, às 14h30, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno. Declaro encerrada a presente sessão.